Fala tu! Oi, meu nome é Lívia, sou Imersões Literárias. Eu queria começar esse vídeo lendo um pequeno trecho aqui para você desse livro. Quando baleia sonha, ou delira, ou agoniza, quando pensa e projeta, quando opina sobre Fabiano e os destinos, dele e seu, e de todos, homens e natureza, quando leva o leitor a elaborar juízos de valor sobre o mundo e as relações sociais, qual o sujeito dessas sensações e pensamentos? O narrador, que de maneira propositada confunde o seu discurso com o dela, o escritor intelectual para quem a transformação socialista é o caminho de superação do mundo reificado, outros personagens iguais à baleia, mas capazes de sacrificá-la no momento do perigo, e o leitor, como se inclui na história? Até onde vai sua identificação com o animal? Baleia é um locus de onde vêm muitas falas e silêncios, onde se encontram e também se chocam vários sujeitos de enunciação. É a figuração dos derrotados, mas transmite universalidade. É uma consciência ao mesmo tempo individual e coletiva, vive um mundo de opressão, mas também o sonho da liberdade. O sonho termina em delírio porque não há lugar para ele. Só pode ser realizado pela transformação do mundo, mas encontra lugar numa escrita de radicalidade. Se eu falei baleia nesse grande parágrafo lido aqui, eu acho que você já sabe de quem eu vou comentar hoje contigo. A gente vai falar sobre Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Se você quiser saber, puxa teu banco, bora papear. Esse livro já apareceu aqui no canal. Ele foi citado no vídeo que a gente gravou faz pouco tempo. Vídeo de Segundas Chances. Que foi aquele vídeo que eu comentei com vocês, que eram histórias que eu deveria ter lido ao longo da minha vida e não consegui dar conta porque no momento não rolou, sei lá. Naquele vídeo eu explico que Vidas Secas era um livro que tinha sido pedido à leitura lá no ensino médio, lá no 3º ano, muito tempo atrás. Para ser mais precisa, 22 anos. E depois de 22 anos, não é que eu consegui? Eu consegui ler Vidas Secas. Eu acho que talvez uma das grandes travas não era nem saber sobre a baleia, não. Era justamente a linguagem. Acho que, para mim, naquele momento, a linguagem era extremamente difícil. Naquela época, a gente não tinha mecanismos de pesquisa tão fáceis quanto a gente tem hoje. Muitas dessas palavras aqui que o Graciliano Ramos usa para construir o pensamento desses personagens, a medida de suas ações, são palavras não inventadas, mas construídas especificamente para esse fim. Naquele momento eu não tinha, como é que eu vou dizer? Eu acho que eu não tinha bagagem suficiente mesmo para encarar Vidas Secas. Os anos passaram, a necessidade apertou, porque eu falei também no vídeo, precisaria conversar com os meus alunos sobre essa história. Não tem como conversar com alguém sobre um livro que você não leu. Você vai ficar na superfície apenas daquilo que você sabe, do que já te contaram, do que você já escutou, né, dizer, do que você leu a respeito, mas não a história. Tudo bem, vencemos, temos aqui Vidas Secas. Que dizer de Vidas Secas, não é verdade? Esse livro foi sua primeira edição. Né? A gente não falar em lançamento no ano que ele foi, né, que ele veio a público, é uma coisa meio engraçada. Esse livro teve sua primeira edição em 1938. Graciliano já tinha sido, por aquele momento, condenado e preso por subversão. Afinal de contas, depois ele, até o momento não, mas depois ele até vai se filiar ao PCB. Mas as ideias dele, né, de igualdade, de comunidade, já eram ideias conhecidas. Afinal de contas, ele chegou a ser prefeito de uma cidade lá em Alagoas, Palmeira dos Índios, então ele não era um cara desconhecido nem das pessoas, muito menos do governo federal, que nesse momento é o próprio Vargas. O que a gente pode falar disso? A crítica ferrenha feita à situação governamental, a situação social, a situação econômica que cercam os personagens dessa história
é muito contundente, inclusive nas diversas passagens em que o Estado vai ser representado na sua figura opressora do soldado amarelo. Então, a gente pode perceber que a questão da prisão, principalmente a prisão que ele sofreu, né? Fabiano, nesse momento, vai ser muito graciliano, ele vai colocar o discurso dele mesmo pelo pensamento do seu... Não vou nem chamar, acho que Fabiano não é o protagonista aqui, ele é um dos. Ele vai se sentir injustiçado por ter sido preso por subversão, por opinião, da mesma forma como Fabiano também será preso por algo totalmente assim, sem que nem pra quê. Fabiano vai ser preso por uma aparente dívida de jogo em cima desse soldado amarelo, que na verdade não houve dívida. O próprio Fabiano, por ser bronco, e hoje a gente pode dizer analfabeto, o próprio Fabiano, ele que estava sendo prejudicado, enfim. Você vai precisar saber do que eu estou falando, caso você ainda não tenha lido Vidas Secas. Então, assim, o que a gente pode falar desse livro? Tá, agora um pouquinho, professorinha. Livro da geração de 30 do modernismo, né? O Graciliano começa suas atividades literárias ainda em 1920, mas aqui, em 38, ele já é um escritor conhecido e a gente sabe que a geração de 30 é uma geração que se volta para o interior do país, né? Fora dos grandes centros urbanos, fora do Distrito Federal, que é o Rio de Janeiro, fora de São Paulo, que é o motor econômico do país, assim considerado. E os romances regionalistas vão assim, pipocar à torta direito desde a publicação de O 15, ou antes até, de A Bagaceira, do José Américo, em 1928. Mas Vidas Secas tem algo de diferente, porque aqui você percebe que, além das ações, de todas as coisas que estão acontecendo, porque a gente não tem um enredo muito bem delineado. O Graciliano não opta por isso. Ele opta por fazer um retrato ao longo de uma linha temporal que não nos deixa perceber muito bem, de uma família de retirantes que no início da história está saindo de uma fazenda a qual foram expulsos, né, da qual foram expulsos, e eles vão para o nada. Encontram uma outra fazenda, essa sim abandonada, eles que estavam completamente à beira da miséria. O Fabiano, a Vitória, os seus 2 filhos e a cachorrinha Baleia. E ali eles tentam viver a vida. E depois de um tempo, essa situação naquele lugar, que por breves instantes talvez fosse ficar melhor, a gente sabe que a vida de um retirante na vida de um retirante não tem paz, ainda mais em uma época assim tão carente de recursos, esquecida das autoridades, quando lembrada apenas para oprimir, para reprimir, eles vão ter que sair de novo. Eles não vão conseguir fincar as raízes deles naquele lugar. Só que é de um lugar para lugar nenhum, porque nem o lugar a gente consegue saber que lugar é. A gente só sabe que eles estão a caminho de uma vida, pelo menos a tentativa de uma vida melhor, em direção ao sul. Como foi o êxodo de praticamente todos os estados do Nordeste aqui para o Sudeste e para o Sul do país, entre 1910, 1940, 1950, em busca de melhores condições de vida, fugir da seca, da própria miséria, enfim. Vidas Secas é diferente porque, como essas ações muitas vezes não têm lugar, o que tem lugar são os pensamentos desses personagens. Mas aí é que está o pulo do gato, ou do cachorro, fazendo uma espécie de trocadilho aqui. Os personagens sentem, instintivamente sentem. Os personagens que eu tô falando, os personagens humanos, eles sentem, são até prolíficos nos seus pensamentos,
no que tange a quantidade, mas não a qualidade de pensamentos, porque a vida nesse lugar árido que é a Caatinga é uma vida que animaliza o homem, brutaliza o ser humano. Então, eles não conseguem se comunicar verbalmente, falam muito pouco entre si, pensam muito mais, mas entre si com os demais falam muito pouco, e eles têm uma dificuldade enorme, até nos próprios pensamentos, em dizer o que querem, com o que sonham. E isso é muito interessante quando você compara com a personagem Baleia. Todas, e isso para mim me deixou muito, sabe, muito chocada. Todas as intervenções do narrador. Quando é Baleia que aparece, ela tem toda a humanidade que deveria ser dos seus tutores, das crianças, dos demais. Toda a humanidade está nela. Todos os verbos, os adjetivos que simbolizam pessoa, que simbolizam, né, ser ciente, é para cachorra. Ou seja, a cachorra é mais humana que os próprios humanos. Ela pensa, ela sonha, ela tem desejos, coisas que o narrador não atribui aos personagens humanos. O que é fascinante quando você percebe que ela, sendo um animal, acostumada a tomar chutes, gritos, ela ainda consegue ter ternura, sagacidade que os outros não têm. Para mim, Baleia é o personagem mais importante. Muita gente vai discordar de mim. Mas como ela junta os dois mundos e ainda um certo otimismo, no momento em que há um capítulo só para ela, e é justamente o capítulo mais triste de toda a história, pelo menos na minha opinião, Baleia é o personagem que resume as angústias daqueles retirantes e as esperanças que eles têm da seca indo embora, os campos voltarem a ficar verdes. Se ela estivesse viva, ela iria curtir aquilo também. Assim, falar da minha experiência de leitura de Vidas Secas com vocês é meio... porque eu também estou lendo com um objetivo, que é justamente comentar da história com os meus alunos. Mas, caso não fosse a obrigação, seria difícil, muito difícil. E agora não mais pela linguagem, mas pelo tema, pelas cenas. Porque Fabiano é um cara que você fica com muita pena, mas ao mesmo tempo você fica com muita raiva. Como que ele pode mudar de personalidade, como que ele pode mudar de atitude de uma forma tão ágil. Há uma passagem aqui que ele está conversando com a mulher e contando uma história para os filhos, eles estão no escuro, é o momento fica no capítulo Inverno. E um dos meninos dele, falar dos garotos daqui a pouco, um dos meninos dele que está realmente prestando atenção na história e comparando o que ele está falando ao longo de ele estar falando a história, né? Tá ali super focado no que o pai está contando, para ouvi-lo melhor e não deixar que o rosto dele se perca na escuridão, porque eles só estão alumiados por um tição de fogo. Ele vai buscar mais um toco de madeira para poder aumentar a fogueira. E o pai, todo empolgadaço, contando a história, quando vê o menino levantando, ele perdendo, entre aspas, assim, a atenção de todo mundo, ele fica enfurecido e já levanta a mão para castigar o garoto. Então, como é que você tem essa pessoa que muda de humor, assim, num estalar de dedos, sabe? Ele não havia nem sido provocado. E Fabiano é interessante pensar assim, Fabiano é o cara que diante da família consegue falar grosso, tá diante de animais, consegue enxotar a baleia, fazer um monte de coisa, mas diante de outros homens o Fabiano se comporta como um cachorro. Ele se submete, ele
sempre obedece. É assim que o narrador fala dele. A Vitória, por outro lado, ainda que também conserve muito dessa coisa animalizada de não conseguir se comunicar direito, ela ainda tem, não vou dizer assim inteligência para chamar Fabiano de burro, não, mas ela tem, ou pelo menos ela quer ter, esse conhecimento que os demais têm. Ela imita as mulheres da cidade, eles vivendo assim isolados. Ela imita as mulheres das cidades usando salto alto, quando os pés dela nem cabem em sapatos fechados. Ela quer ter uma cama, o sonho de Sim a Vitória é ter uma cama como seu Tamás da Bolandeira. Seria uma cama comum, de estrado, que tenha quase como um tatame de couro, e eles dormem em camas de vara, que é mais fácil de carregar quando se muda de um lugar para outro. Ela insiste muito que ela precisa dessa cama, que as costas dela já não aguentam mais. É um desejo tão simplório, mas para aquela família pobre é um luxo. É um luxo. As crianças, a gente só pode se referir a elas assim, o filho mais velho, o filho mais novo, porque eles não têm nome. E eu fiquei raciocinando, matutando, por que será que o Graciliano não quis dar nome a essas crianças? Qual era a desimportância de nomear esses filhos apenas dizendo quem veio primeiro na ordem da família, né? Eu acho que tem um pouco a ver pelo fato de eles serem duplos dos seus pais. O mais novo é afissurado no pai, quer ser vaqueiro como o pai, tocador de gado. Tem uma passagem dele que é até engraçada, que ele tenta pular por cima de um cabrito, tentando imitar o pai quando ele vai amansar um boi, amansar um cavalo, acaba caindo do animal. A baleia e É engraçado que o narrador diz que o irmão mais velho ri a beça dele, fica fazendo troça, enquanto a baleia está olhando para ele séria, reprovando tudo que o garoto mais novo está fazendo. Como eu falei, tudo que é intervenção da baleia traz em si esse cerne. A baleia é mais homo sapiens do que os homo sapiens. Já o filho mais velho seria um duplo da mãe, porque ele é muito interessado na palavra. Eles ainda não sabem ler, eles não frequentam escola. Mas a palavra que no Fabiano exerce medo, o narrador nos deixa entender o Fabiano pensando, toda vez que alguém fala para ele uma palavra de vício, ele acaba se dando mal. A palavra, a linguagem, exerce no Fabiano muito temor. No garoto, na mãe também, mas mais no filho mais velho, exerce fascínio. Ele é apaixonado pela linguagem, dentro da visão dele de criança. A palavra tem muita importância. Nesse momento, voltando à cena do Fabiano contando aquela história toda, as crianças deitadas no colo da mãe, nas pernas da mãe, só os braços do Fabiano aparecendo no reflexo da luz do fogo, né? O garoto estava ali ouvindo o desenrolar da história do Fabiano e comparando das várias passagens que ele vai falando, às vezes que ele se perde porque ele não tem uma continuidade, e aquilo pro menino é muito importante. E a linguagem é a própria existência. A gente sabe que alguma coisa existe quando a gente dá nome para ela. Talvez ela sempre esteve ali, mas ela só passa a existir pra gente quando a gente finalmente toma aquela coisa por um nome. Então, a gente vai ver aqui em Vidas Secas a linguagem sendo um divisor, inclusive de classes. A gente não tem só a divisão capitalista e essa crítica do próprio Graciliano ao sistema, o fato de o Fabiano não poder nem se defender dos poderosos, porque não é só o Estado opressor na figura do soldado amarelo colocando o Fabiano para baixo, são seus ex-patrões também, quem o expulsou, para quem ele está trabalhando agora. Ele se revolta muito por dentro, mas para encarar as pessoas ele não consegue, ele baixa a cabeça, deixa o chapéu arrastando no chão, muito subserviente. E a linguagem faz parte disso, ela também é um instrumento de opressão, porque quando ele não sabe,
ele não consegue, né, se defender. A minha experiência de leitura com Vidas Secas foi muito dúbia nesse sentido. Foi de caramba, ao mesmo tempo, meu Deus, foi difícil. E para terminar, porque o vídeo já tá gigante, e eu nem falei de todas as camadas que Vidas Secas traz, porque eu vou guardar essas informações para o projeto que a gente tem aqui de transformar alguns dos nossos conteúdos em podcast. Eu não estou te dizendo quando isso vai acontecer, mas vai acontecer. Vidas Secas é um livro necessário para qualquer pessoa que queira conhecer não só a obra do próprio Graciliano Ramos, mas também o momento cultural, político, social, econômico, histórico do Brasil dos anos 30 e também acerca do modernismo no país, que é completamente diferente do modernismo europeu, português. Nós, nos anos 30 e depois a geração de 45, nos voltamos para dentro dos nossos próprios territórios. O narrador se transforma também numa espécie de personagem, condutor dessa história. E em Vidas Secas, diferente de outros textos da época, você tem o discurso indireto livre. O narrador sai de cena ou fala junto com o personagem, permite que o personagem fale através dele, sem uma marcação definida, sem aspas, sem travessão, sem qualquer indicação de que o personagem está ali junto, contando sua própria história dentro da sua cabeça. É uma inovação técnica que o Graciliano coloca nessa história e que depois vai aparecer em outras, né? Ele não será o primeiro, mas certamente é um dos primeiros a trazer esse tipo de construção da narrativa. Então, minha indicação para vocês hoje é Vencer também, caso não tenham conseguido ainda, Vidas Secas. Essa edição é da Record, ou Record, nunca sei falar o nome da editora. A edição que eu tinha da época da escola também era da mesma editora, então acredito que a Record tenha mesmo os direitos da obra toda do Graciliano. Eu vou falar para vocês que certamente os outros livros do Graciliano eu vou procurar ler, não sei quando, porque a minha tibiara aqui tá gigantesca, mas provavelmente vou catar o Alagoano de Quebrângulo para conhecer mais. E se você ainda não é um leitor que tenha, assim, uma certa experiência no seu, né, na sua caminhada de leitura, pode ser que tenha um pouco de dificuldade. Mas Vidas Secas não é impossível de ser lido. E os temas são muito importantes, então eu recomendo que você, se puder, fazer um projetinho de leitura para ir lendo alguns textos extras, né, de apoio, para te ajudar a entender melhor os panoramas aqui abordados, vai ser muito enriquecedor para você, tá bom? Eu vou ficando por aqui, te agradecendo por ter chegado até o final. Espero que você tenha gostado do conteúdo do canal. Se você gostou, deixa o like, porque isso faz o YouTube mandar esse vídeo para mais pessoas. A gente tá aqui, esse canal é um hobby, mas que a gente procura levar bem, assim, com carinho. Então, assina aqui o canal, se inscreve, clica no sininho para você receber toda a notificação de vídeo quando a gente subir aqui. Eu espero que você possa vir nos próximos vídeos me visitar e eu também quero trazer novas histórias para te contar. Então, até lá. Beijo.